Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastassem um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixes que as redes se romperam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabara de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. A graça de Deus que chega até nós hoje, através desse Santo Evangelho, nos mostra homens cansados de trabalhar, cansados porque tinham passado a noite pescando e não pegaram nada. Mas a graça de Deus chegou até eles, porque Jesus foi até eles. E vendo aquelas duas barcas que estavam à margem do lago, subiu numa delas e pediu para que fosse mais adiante. E começou a ensinar. E a graça de Deus chegou no coração daqueles que estavam ali naquela margem. Uma multidão se apertava para ouvir o que o Senhor tinha a lhes dizer, a lhes ensinar. E a graça de Deus chegou no coração de cada um. Porque quando o Senhor Jesus Cristo terminou de falar, ele falou para Simão: Simão, vamos para águas mais profundas. O convite que Jesus fez para ele, para Simão: vamos para águas mais profundas. Não era somente de pegar a barca e ir mais adiante naquele lago, mas era algo mais profundo na sua vida. Era ir para águas mais profundas mesmo da vida, da graça de Deus, é adentrar na graça de Deus, é entrar na graça de Deus, é deixar que a graça de Deus seja fecunda em sua vida. E assim Simão fez. Foi para águas mais profundas e Jesus pediu a ele: lançai as redes. E ele, por obediência, olha só como é grande a graça daqueles que é obediente à palavra de Deus, à palavra de Jesus Cristo.
Quando Jesus pediu para que eles lançassem a rede, assim ele fez. Por obediência, eu lançarei as redes. E lançou. E grande foi a quantidade de peixe que ele pescou. Tão grande que ele não conseguiu puxar as redes sozinho. Pediu ajuda dos companheiros que estavam na outra barca, para que assim pudessem puxar a rede para fora. E assim eles fizeram. Encheram as duas barcas, numa quantidade de peixe tão grande que quase afundavam. Porque a graça de Deus é assim, quando chega na nossa vida, é em abundância. Chega transformando, chega fazendo uma reviravolta na nossa vida, para que nós possamos compreender a graça, para que possamos aceitar aquela graça na nossa vida, porque o Senhor chegou até nós, porque o Senhor chegou para fazer essa transformação em nossas vidas, transformar homens cansados em homens valentes que vão para águas mais profundas, porque assim ele fez, porque assim Simão fez, e os seus companheiros também viram a graça que aconteceu na sua vida. E vos chamou no final. De hoje em diante, serais pescadores de homens. E assim eles largaram tudo e seguiram Jesus. Esse convite também é feito para cada um de nós hoje. Navegar para águas mais profundas, buscar algo mais profundo em nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos mais íntimos deles, para estarmos mais ligados à sua palavra, para sermos mais perseverantes na palavra de Deus, para que assim ela seja fecunda em nossas vidas e dê muitos frutos, para que possamos ser pescadores de homens. Que essa graça chegue em nossas vidas, que essa graça chegue na vida de cada um de nós, pela palavra de Jesus e pela a obediência de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e desça sobre nós a bênção de um Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo.